Muito obrigada. Eu vou compartilhar com vocês nesta noite um livro que toda a gente já leu, toda a gente está farta de ler, ouvir grandes pregadores, mas o Espírito Santo tocou-me nesta mensagem, que é o livro de Ruth. Ai, pastora, por que é que vais falar de Ruth? Vais falar da sogra? Aleluia! Glória a Deus. Então vamos abrir o livro de Ruth. O Marco foi-se embora. Onde está? Glória a Deus. Vamos abrir no capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei. Aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus nos mostra uma declaração de atitude de uma nora para com uma sogra. Uma palavra bonita, que saiu genuína. Uma palavra que sai de uma nora e que essa palavra mostra bondade, mostra respeito, mostra carinho e, sobretudo, temor. Vamos fechar os olhos e eu vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, venho a Ti no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de me teres escolhido nesta noite, Senhor. Usa-me como um oráculo Teu. Usa a minha boca, Pai, para ministrar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor. E que esta palavra, Senhor, possa ungir cada ouvido aqui presente. E possa ser como rios de água viva, movendo aqui, correndo no meio desta sala, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que as pessoas não sairão daqui como entraram, mas sairão daqui cheios do Teu poder, com as suas mentes renovadas, os seus corações alegres, porque Tu irás falar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para o capítulo 1. Aqui neste livro está a falar de uma família. Está a falar da Ruth, que era nora, e da sua sogra. E este livro começa com guerra, fome, sede, porque havia seca, portanto, fome, seca, mortes e funerais. Começa a história do livro de Ruth. A palavra de Deus aqui nos fala, que eu depois vou certificar, que havia uma família. E essa família era uma família que vivia ali nas terras de Belém, de Judá, eram israelitas, e houve uma grande guerra. E eles tiveram que emigrar e vão para as terras de Moabe. A família era Noemi, que o seu nome significa agradável. Seu esposo, Elimeleque, que significa o Senhor é o meu rei. Digam comigo, o Senhor é o meu rei. Outra vez, o Senhor é o meu rei. E levaram com eles 2 filhos. Um deles era Malom, que significava morte,
E o outro era Quilion, que significava... olha, esqueci-me. É muitos nomes. Depois, mais à frente, eu digo Malon, que significava fraqueza. Portanto, Malon significava morte e Quilion significava fraqueza. E eles imigram e vão para as terras de Moabe. E ali nas terras de Moabe, eles iniciam a sua vida. Tinham imigrado e começam a fazer a sua vida. Tudo de novo. Quando uma pessoa imigra, começa tudo do zero. Entretanto, já estavam aproximadamente já a fazer a sua vida, com tudo organizado. E os seus 2 filhos casam com 2 moças que são moabitas, que é a Orfa e a Ruth. Quem era a Orfa e a Ruth? Eram moças que eram idólatras, serviam outros deuses e faziam idolatria. Mas elas casam com estes moços, que eram israelitas, e através deles eles aprendem a palavra de Deus. E a palavra, agora vamos confirmar aqui no versículo 1, capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. No versículo 2, era o nome desse homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram nos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome delas, uma Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. A palavra de Deus diz aqui que, depois de 10 anos e de terem a sua vida organizada, a Noemi fica viúva. E passado um tempo, as noras também ficam viúvas. Então ficam 3 mulheres viúvas. E essas 3 mulheres viúvas ficam praticamente desamparadas, porque Noemi não tinha condições de sobrevivência para poder sustentar as suas noras. Tinha uma idade avançada, viúva do seu marido, e ela não tinha condições. Eu vou fazer aqui um ponto na história. Quando eu era jovem, eu tinha assim um tabu sobre as sogras. Porque na minha infância eu tive assim uma educação, meus pais eram muito conservadores. Como é uma noite de ensino, eu não estou a falar porque me quero mostrar, mas porque são as realidades da vida. E às vezes a realidade da vida é bom a gente trazer à igreja porque ajuda outros mais novos. Nós chamamos a isso a tecnologia da vida. Então, não só a tecnologia dos livros, é a tecnologia da vida. E então, meus pais eram conservadores. Eu venho de uma mistura da parte da minha mãe, africana, mas os seus bisavós alentejanos. Da parte do meu pai, também africano, mas o seu pai e os meus avós da Beira Alta. Ainda até assim, minha mãe do sul e o meu pai do norte. Na minha casa, logo de pequenina, comecei a suportar um peso de gastronomia, porque uma semana fazia-se a comida do sul, outra semana se fazia a comida do norte, outra semana era a comida alentejana e outra semana era a comida da Beira Alta. E então convivi já num princípio de gastronomia.
E todas as vezes que eu ia para a cozinha, era aquela conversa da sogra. Eu era Maria queima-arroz, porque mal eu punho o arroz ao lume, no fogo, eu ainda não estava a ferver, mas a minha cabeça, o meu arroz já estava queimado. Porque lá vinha minha mãe. Pois é, outra vez este arroz queimado. E tu, quando casares, minha filha, tu vais ser devolvida, porque a tua sogra não vai te querer. Porque este arroz, ai de ti, minha filha, que vergonha. E era sempre a conversa da minha mãe. Eu fazia, ai Jesus, filha, ai, vai ser uma vergonha, tu não imaginas. Então, se tu casas com o português, a sogra vem te devolver a casa. E era a conversa da sogra. E eu tinha um tabu com as sogras que eu... Olha, eu não sei, a sogra para mim era um bicho de 7 cabeças. É noites de ensino, posso estar à vontade nisso. E então... E eu crescia sempre com aquilo, cada vez era arroz, depois, infelizmente, era arroz acompanhar com tudo. Era carne estufada, podia ter batatas coradas, mas o arroz tinha que estar lá. Infelizmente, a Maria Antônia sempre queimava o arroz. Que era para ouvir sempre aquilo da sogra. E então, e também tínhamos, pronto, a nossa infância antigamente era a adolescência, era diferente como hoje. Enquanto que hoje as moças chegam ali, estão para casar, compram os lençóis estão prontos. Nós não. Naquela fase, nós tínhamos ali em casa dos meus pais, às quintas-feiras, a minha mãe fazia questão, nós éramos 7 meninas, tínhamos que assentar, porque nós tínhamos que aprender a bordar. Todo tipo de bordado. Porque lá vinha a sogra outra vez, ver o enxoval. Ai, que vergonha, este pé de flor cheio de nós atrás. E então tudo que era bordado, ponto cruz, Viana de Castelo, crivo, ajur, banhas abertas, ponto grilhão, todos, olha, não, nem dá para falar dos pontos todos, nós tínhamos que saber. Depois tínhamos que fazer, e fora o crochê e tudo isso. Depois ainda tínhamos que aprender, tínhamos outra aula que nós tínhamos que aprender, que era nas coisas de casa. Então, toda menina tinha que saber passajar. E eu passei mal bocado, porque as meias do meu pai tinham que meter um ovo lá dentro e passajar o calcanhar muito fino. E a ponta dos dedos para o meu pai não se aleijar, porque se eu um dia casasse e fosse para a casa do meu marido e a minha sogra visse aquelas meias mal passajadas, eu voltava para casa. Era como se eu fosse algo que eu voltasse para cá. Então, quando me falassem de sogra, eu acho que não queria casar. Sogra para mim era uma coisa assim, muito séria. Mas, glória a Deus, pela bondade de Deus, eu casei. E não vivi o pé de nenhuma sogra. Deus foi misericordioso comigo. Até que um dia aconteceu uma boa. Meu esposo, eu era uma moça nova ainda, e disse-me que vínhamos a Portugal, que já há muitos anos que ele não via os pais, ele estava em Angola, e vocês vão dizer assim, pastor Antônio, estás a trazer o teu testemunho nesta noite? Não, tecnologias da vida. E o meu esposo quis viver os pais. E eu vim tão feliz. Mas ao mesmo tempo assim, com um bocado... Como é que seria? Mas eu já era adulta, mãe de filhos, já com experiência na vida. Ainda esqueci-me de dizer. Havia um dia que tínhamos que ralar mandioca. Para fazer a goma, para engomar os colarinhos das camisas e o punho, aquela casa dos meus pais, não vale a pena. E nós tínhamos que saber, eu até hoje faço muito bem essa goma, e pronto, e nós tínhamos que fazer, porque, ai de ti, que vergonha, tua mãe, o teu marido sair à rua, sem ser com os colarinhos engomados e os punhos engomados. Aquilo, eu até dizia, mãe, mas eu não quero casar, eu quero ficar em casa, para que tanta coisa que ela me punha na cabeça, eu preferia ficar ali. E uma vez eu cheguei ao pé da minha mãe e disse, eu vou arrumar as minhas malas, eu vou ser madre. Disse, eu quero ser madre. Eu não estava a aguentar aquela história de ter que enfrentar a sogra. Eu vou ser madre, mãe, eu quero ser madre. E assim era. Um dia o meu esposo vai
a Portugal e eu venho. E ficamos na casa da minha sogra. Quem vem de Angola para Portugal faz 7 horas de viagem. Depois, mais de Lisboa para Beira Alta, mais pronto, aí mais uma horita. Cheguei cansado, ou mais. Eu ia dizer ao total 10 horas, mas já nem, no tudo somando, arredondando 10 horas. E eu já não queria chegar a tanto. A minha sogra, quando me veio, o esposo, todos felizes, o meu sogro. Oh, que bênção! Bem, para quem vinha de uma África, habituado assim a uma maneira de ser, eu chego aqui. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz, porque naquela altura que eu vim, a guerra estava a terminar e havia o recolher obrigatório. E aqui não havia. Então senti tanto gozo, tanta alegria, as pessoas eram livres, podiam andar a qualquer hora, movimentavam-se, e aquilo para mim foi uma alegria. Chego à casa da minha sogra e havia uma feira ali no Trancoso. E eu disse à minha sogra que ia tomar um banho. Vinha de viagem. E a minha sogra disse, era já uma pessoa idosa. Eu naquele dia não compreendi, porque não refleti na palavra que ela me disse, não refleti. Vinha cansada. E ela disse, aqui só se toma banho quando vai ao médico. Mas o que eu comecei a observar é que aqueles velhos eram rígidos, não iam ao médico. A única coisa mais tarde, a única coisa que eles tinham era gripe, e a gripe deles eles sabiam curar. Um bocado de aguardente no prato com açúcar, aquilo queimava e curava. Aqueles não ficavam doentes. Vocês estão a entender o que é que eu quero dizer. Pois pedi para ir à casa de banho. É a minha sogra, o meu sogro foi-me acompanhar à casa de banho. Ai, abençoada casa de banho. Digam assim, Deus é Ele que me prepara para a batalha. Quero lhe dizer uma coisa, se você tem no seu coração ser missionário ou evangelista, Deus só te vai mandar se tu primeiro passares no terreno que Ele te vai fazer provação. Aleluia. Abençoada a casa de banho que me ensinou tanto. Em Angola, havia os jornais depois da guerra. Ali eram as parras, as folhas das videiras. Oh, aleluia. Aquilo para mim foi assim uma coisa. Eu estava na casa da sogra. E a minha mãe sempre me incutiu sobre a sogra. Eu tinha que fazer o meu melhor. Estava ali com os velhos. Nesse dia, fomos à feira, havia feira e fomos lá. Aqui é que é a história. E eu vinha eu estou a falar isso porque eu estou a pregar sobre a sogra. Porque você pode dizer assim, pastora, tu estás a pregar sobre a sogra? Tu não passaste. O que ela me fez passou dos meus limites, pastora. Tu nem imaginas o que ela... Ainda ontem ela me disse assim para o meu filho, olha, tu tens a que sair. Você pode estar a dizer isso. Cada um tem uma história. E fomos para a feira. A alegria daquele povo português feliz, comer, beber. Oh, que Deus, que eu estava feliz. Só estava a pensar nos meus filhos, tinham ficado, só tinha vindo eu e meu esposo. E pronto, ele queria. E ali na feira havia ali um grelhador cheio de frango. Em Angola, podes grelhar salsicha, é salsicha. Entremeada, bifana é bifana. O frango é churrasco. É a nossa cultura. E quando eu disser, quero comer um churrasco, é frango grelhado. E aquele churrasco com aquele cheiro maravilhoso. E sentámos à mesa e eu disse assim para o meu esposo, eu hoje vou comer um frango só para mim. E o meu esposo pediu um frango só para mim. Entretanto, meu sogro, o meu marido,
todos comeram enguias. Mas aquilo, o ambiente estava tão bom, as pessoas alegres, músicas, aquilo tudo, que eu fui comendo aquele frango devagar, devagarinho, devagarinho. Quando dei conta, eu comi o frango todo. Mas eu pensei que tivesse chegado por ali. No dia seguinte, de manhã, muito cedo, a minha sogra abre a janela, de uma janela para a outra, e começa a chamar as amigas. Oh, Albertina! Oh, Larinda! Tão cedo! E ela começa a dizer, ai, valha-me Deus! Valha-me Deus, a preta do Zé comeu uma pita sozinha! Valha-me Deus! Ela vai comer as pitas todas que eu tenho! Ela não estava preocupada comigo, com o sanitário, ela não estava preocupada em nada ali. Ela viu à noite, antes de ir para a feira, eu e o meu esposo íamos tirar dois baldes de água ali no poço, e arrumar, eu ir, graças a Deus, abençoada a lareira que ela tinha. A lenha nunca apagava de manhã à noite, eu saía dali do poço, ficava ali na lareira. Oh, glória a Deus, não é só você, querida. Cada um sabe de si, isso é Deus. E então, a minha sogra correu as capelinhas todas. Vai dizer que a preta do Zé comeu a pita toda sozinha. Eu estava envergonhada. Eu disse, ai, minha rica mãe, que me avisou tanto das sogras a primeira vez. Bem que ela me falava. Ai, Jesus, glória a Deus. Noites de ensino, meus queridos. Então eu tinha que ter ali uma atitude. Eu tinha que mudar aquilo. Ela tinha que ver em mim uma filha. E o meu esposo viu aquilo tudo, viu viu a agitação. E ele disse assim, Antônia, ali em Trancoso há lá umas pensões, há lá uns quartos, tu vais estar melhor, vamos lá, alugar uns quartos, ficamos lá, dormimos lá e viemos passar os dias com os meus pais. Eu disse, não, nem pensar, é aqui onde nós vamos chegar. Se eles que são pessoas idosas sobrevivem, aqui nós também vamos sobreviver. Vamos à luta, glória a Deus. E então, passado, estou a falar de atitude, porque se eu conto uma de relacionamento, arrebento com a igreja, da atitude. Passado 3 dias, o segundo dia, terceiro dia, e eu sempre naquela coisa à noite, aqueles baldes do poço, vocês sabem, era mês de novembro, era inverno. A minha sorte é que eu vinha do calor, senão eu não aguentava aquela água. E era uma rapariga nova, 35 anos, jovem. Primeiro dia vi que o meu sogro acordava muito cedo. Segundo dia vi que ela acordava cedo. No segundo dia disse, então, onde é que vai? Meu pai. Ai, vou às castanhas. Tudo bem. Terceiro dia, eu fui calçar umas botas e uma gabardina. Quando ela acordou às 6 da manhã, eu estava sentada ali à espera. E ele disse-me assim, o que estás aqui a fazer? Antônia, estás doente? Não, senhora, eu vou com o senhor. Você? Sim, eu consigo. Ah, mas eu vou para as castanhas. Eu também vou. Mas você vai para as castanhas? Vou, sim, senhora. Eu não sou sua filha. A minha mãe sempre dizia, tu vais casar, Antônia. Tu não vais casar com o marido, tu vais casar com a mãe, tu vais casar com o pai, tu vais casar com a irmã, tu vais casar. Ai, Jesus. Ai, minha mãe. Ela dizia isso, tu vais casar com a família. Ai, Jesus. E eu comecei a lembrar as coisas. Então vamos. Ele pegou nos sacos, eu peguei no outro. Fomos às castanhas, meu marido ficou na cama. Meu marido viu, eram 10 horas, não aparecia, não sabia, não disse nada. E o meu marido disse, mãe, ela naturalmente apanhou um táxi, deve subir a serra, foi apanhar o táxi, ali a Trancoso, alugar um quarto na pensão para nós irmos para lá. Pensou ele. Quando ela acorda
E vinha, e veio, a mãe dele estava a fazer o café. E veio-me com um saco de castanha nas costas. E o saco com outro, meu marido chorou. Porque o meu marido sabia a vida que eu tinha em Luanda. Eu tinha cozinheiros, eu tinha lavadeira, eu tinha tudo. E o meu marido não sabia que eu ia tomar aquela atitude. A partir daí, nunca mais a minha sogra me chamou a preta do Zé. Me dizia a minha nora, a minha filha. E o meu marido, e o meu sogro, ele sabia que eu gostava muito de... Lá, da terra do meu marido, chamam-lhe mícaros, que é uns cogumelos. Ela ia apanhar os mícaros para mim. Ainda não tinha descido a serra. E ele já gritava, minha Toninha, bem alto aqui, não vou gritar, minha Toninha da serra. E ela era sempre, até morrer, eu fui para ela, a minha Toninha. Aleluia. O exemplo que eu trago aqui nesta noite é de uma mulher que era sábia, que amava as suas noras e, sobretudo, dava respeito, não tratava as suas noras como noras, mas tratava as suas noras como suas filhas. Vamos ver aqui no livro, tenho que controlar a hora, já está. Passou rápido, bispo. Posso depois acabar a pregação numa outra vez, se houver oportunidade. E no versículo 8 disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Benevolência quer dizer bondade, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ela reconheceu que aquelas noras foram boas mulheres para os filhos, foram boas noras para os pais, para ela como sogra e para o seu marido como sogro. E antes de ela, por que ela toma essa decisão? Porque ela não tinha meios de sobrevivência para ficar com as sogras, com as noras. E então ela disse, é melhor que eu vou ir para a casa dos vossos pais, e o Senhor use convosco benevolência. Quer dizer, que o Senhor possa vos abençoar. Ela derrama a sua bênção sobre as noras, para que onde elas fossem abençoadas. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. Continuava a abençoar. Se vocês casarem, onde estiverem no vosso marido, sejam abençoadas. Depois, no versículo 11, diz assim, porém, Noemi disse, tornai minhas filhas. Digam comigo, minhas filhas. Ela nunca tratou as noras pelo nome. No versículo 12, torna a falar minhas filhas. No versículo 13, torna a falar minhas filhas. Glória a Deus. Agora, nós vimos no versículo 16, que Noemi está a ir e queria que Ruth fosse. Mas a Ruth disse, aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora morrer, eu morrerei. O teu Deus será o meu Deus. Ruth estava a dizer, a partir de agora que eu vou contigo, eu já não vou pertencer mais a outros deuses. Eu já não vou servir, não vou fazer idolatria, porque a partir de agora eu vou servir ao teu Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. Nasci de novo, eis que tudo se fez novo em minha vida. E tudo que era velho, já passou. Aleluia. E a Ruth vai, acompanha a sua sogra. Não vamos dizer que a caminhada foi fácil, porque ela era idosa, não tinha meios de transportes, e eles andaram muito de uma terra para outra. A Ruth chega lá com a sogra. Passou as piores acusações. Porque ela veio, ela é uma idólatra. Ela é uma moabita. E ela era acusada. Muitas vezes se levantavam para lhe bater e tudo. A Ruth chega ali, novamente, em Belém de Judá. Ela vai. Não tem povo, não tem família, não tem marido,
não tem dinheiro. A única coisa que ela tinha era a sogra para ela cuidar, que ela considerava aquela sogra como sua mãe. A palavra de Deus diz que Deus é tão bom a cuidar dos seus filhos, que quando eles chegam àquela terra, a providência de Deus estava ali. E ela vai colher trigo na terra de Boaz, que era um jovem que era parente do marido da Noemi. A palavra de Deus diz que depois dela colher, ela tem um encontro com Boaz. A Ruth faz um plano. A Noemi, sogra. Noemi, que mais tarde mudou o seu nome, porque ela vivia tão amargurada, que ela disse, eu já não sou mais Noemi, a partir de agora eu sou Mara, que Mara quer dizer amargurada. E ela muda de nome. Ela vai e ela faz um plano para ver um encontro com o Boaz. Continuem a ler essa história. É uma história maravilhosa, uma história muito abençoada. Eu estou a olhar para a hora. Já não vou contar o relacionamento. Já não dá. Eu quero dizer que Noemi, não era uma mulher chata, não era uma mulher implicante. E o seu testemunho ganhou o amor de Ruth, que a Ruth lhe tinha como mãe. E Noemi tinha a Ruth como filha no seu coração. Eu disse que no início da pregação, que a história começava com seca, com guerra, com fome, com mortes e com funerais. E para terminar, abreviando a mensagem, que é muito bonita, mas vocês podem acompanhar em casa, ler a história. Ruth só tinha sogra, não tinha mais nada. Mas Deus começa a fazer uma reviravolta na vida da Ruth. Aleluia. E Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida nesta noite. Antes de Deus fazer a reviravolta, Deus tira Moabe, que era doença. Deus tira Quilion, que era fraqueza. E Deus tira a Orfa, que era teimosia. Agora fica Ruth, que era agradável, a Noemi, que era agradável, e Ruth, que era amiga. E Deus usa agradável e amiga juntas para fazer a sua obra. E Deus começa a fazer a reviravolta. Nós acompanhamos no livro de Ruth. Ela se casa mais tarde com Boaz. Ela tem um filho e ela se torna a bisavó do rei David. Aleluia, grande milagre. Agora, a Ruth está com o marido. A Ruth agora tem um povo. A Ruth agora tem alimentos. A Ruth agora tem filhos. E Deus está abençoado. E eu quero te dizer, tu podes dizer, ai, pastora, tu não imaginas a minha vida, pastora. E Deus tem uma palavra para ti nesta noite. Ele diz, sou eu que te alivio e tiro acima de ti todos os teus fardos. Todos os teus fardos. Deus está dizendo esta noite, não temas,
porque Ele é contigo. Amém? Tu dizes assim, ai pastora, e a sogra? E as pragas que a minha sogra andou-me a rogar? E aquelas palavras que ela dizia, que até hoje a minha vida não se endireita. Deus diz assim, digam comigo, nenhuma arma preparada contra mim prosperará. E toda língua que for usada contra mim em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Nenhuma praga que foi levantada contra ti vai prosperar. Nenhuma maldição lançada contra ti e contra os teus filhos vai prosperar. Nenhuma palavra negativa que foi falado contra ti vai prosperar. Sabe por quê? Deus tirou a doença e Deus tirou a fraqueza. Se te sentes fraco, Deus te fortalece nesta noite. Ele é a tua fortaleza. Ele disse, vinde a mim, vós todos que estiverem cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. E hoje todo o fardo Deus está a tirar em cima de ti. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, maravilhoso, nesta noite entreguei a Tua palavra, Senhor. Noites de ensino para o Teu povo. Que esta palavra possa trazer refrigério na vida de cada um. E aqueles que estavam magoados, Senhor, por alguma palavra, alguma discussão, alguma dissensão, perturbação, pela parte de um familiar, do cônjuge, da mãe do seu cônjuge, Senhor, nesta noite. Eu quero que Tu possas derramar uma unção de benevolência, Senhor. Assim como a Noemi disse para as suas noras, que a bondade de Deus esteja sobre vocês. Que essa bondade, Senhor, possa estar aqui no meio do Teu povo. Trazendo refrigério, gozo, meu Pai. E que Tu possas proteger cada um aqui nesta noite. Que ninguém saia como entrou, mas toda a gente saia protegido com a Tua unção, Senhor. Opera no meio das famílias, Senhor. As famílias precisam de Ti, Senhor. Há aqui mães que vivem, Senhor, desesperadas, porque elas não sabem mais o que vão fazer. Foram insultadas, maltratadas pelas suas sogras, Senhor. Que nesta noite o Teu amor agape possa penetrar em cada uma delas. Em cada filho teu, filha. Porque a felicidade não é só para uma filha, também é para um filho, meu Pai. Abençoa cada filho aqui também que foi maltratado pelas suas sogras. Quando dizia que Tu não servias para minha filha. Tu não és homem, não és nada, Senhor. Que essas palavras caiam por terra. Porque hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E tudo que era velho já passou. Porque o Senhor nos revestiu com poder. O Senhor nos limpou. E o Senhor nos banhou com o Seu sangue. Obrigado, Pai, por esta palavra tão simples. Mas que a Tua unção está aqui no nome de Jesus. Amém.